Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. Você observa se isso traz algum problema quanto na hora do fechamento dos balanços? Os bens são registrados no valor que foi pago, né? No valor normalmente que as empresas mandam um documento fiscal comprovando a aquisição desse produto. Por exemplo, a gente tem uma empresa que é de industrialização de café. Ela fez a compra de uma máquina, né, de 50 mil reais parcelada. A gente vai lançar essa máquina com o valor de 50 mil no ativo e no passivo a gente vai lançar o valor a ser pago, né? Ou o que foi dado de entrada à vista, ou parcelamento, dependendo de como for o caso. O princípio da contabilidade significa que a contabilidade efetua a avaliação e o registro das mutações, considerando que a entidade, até evidências em contrário, terá a sua vida continuada ao longo do tempo. E qual seria o tratamento contábil oferecido às empresas que estão com atividades paralisadas ou estão em processo de fechamento? Sobre as empresas paralisadas, normalmente, quando o empresário já tem o intuito de parar com as suas atividades, eles dão um aviso para a gente da contabilidade, a gente faz os lançamentos, os acertos fiscais e faz a paralisação, né? Pede a paralisação na junta comercial para que dentro de um ano essa empresa esteja paralisada, que é o período máximo legal para a gente estar fazendo isso. E continuamos dentro desse período, desses 12 meses, contabilizando a movimentação da empresa, no caso seria sem movimento, né? Transmitindo as declarações obrigatórias sem movimento, e assim, quando o empresário vencer esse período, ou anteriormente, se ele tiver o intuito de reabrir as portas, a gente já tem essa documentação pronta, né? E só começa novamente com o movimento da empresa, reativando os lançamentos fiscais, notas, etc. Quando o empresário decide que não quer mais mesmo a empresa, não teve oportunidade de estar vendendo esse nome empresarial e tudo, a gente faz o fechamento da empresa, né? Solicita a baixa na junta comercial, faz os acertos legais, pede a baixa estadual e depois finaliza com a baixa do alvará na prefeitura. Todos esses procedimentos são contabilizados, né, legalmente. A gente faz o fechamento do balanço, faz o registro dos livros comerciais na junta. Então, tudo conforme a legislação manda, né? Qual o seu conhecimento do princípio da entidade, mais especificamente sobre a questão da autonomia patrimonial das entidades, levando em consideração os pequenos empreendedores, né, que é o microempreendedor individual, e as empresas de pequeno porte? Sobre a autonomia patrimonial das entidades, é uma das questões que a gente tem mais dificuldade de conscientizar o empresário hoje em dia, principalmente os empresários individuais e as pequenas empresas. É muito difícil eles ter o entendimento de que precisa separar o que é da empresa e o que é do sócio, pessoa física, e o que é a questão do prolabore. Normalmente as empresas aqui misturam muito, fazem a retirada do salário mínimo como prolabore, para não ter que fazer o recolhimento do INSS, e acabam tirando o valor X da empresa para gastos pessoais. A gente tem uma dificuldade muito grande na prática com isso. O que seria certo era ele ter o prolabore do valor X, do que fosse necessário para ele e que a empresa tivesse condição de arcar, por exemplo, 3 salários ou o valor dependendo do faturamento da empresa,
e ao final do período fazer a distribuição do lucro, né? Para ele poder ter os gastos da forma que ele achar mais viável na pessoa física. Então, que a gente tem uma dificuldade muito grande nessa questão de fazer com que o empresário faça a diferenciação da pessoa física dele e da pessoa jurídica. Os bens são registrados por qual valor quando entram na empresa? Os bens são registrados no valor que foi pago, né? No valor normalmente que as empresas mandam um documento fiscal comprovando a aquisição desse produto. Por exemplo, a gente tem uma empresa que é de industrialização de café. Ela fez a compra de uma máquina, né, de 50 mil reais parcelada. A gente vai lançar essa máquina com o valor de 50 mil no ativo e no passivo a gente vai lançar o valor a ser pago, né? Ou o que foi dado de entrada à vista, ou parcelamento, dependendo de como for o caso. Você observa se isso traz algum problema quanto na hora do fechamento dos balanços? Sobre a questão dos fechamentos do balanço, não. A gente nunca tive nenhum problema com essa questão de estar lançando pelo valor real pago, não. Sempre condiz com documentação fiscal. Usando o valor histórico, você acha que os bens estão bem representados no balanço patrimonial da empresa? A utilização do custo histórico, né, normalmente fica bem próximo da realidade mesmo das empresas. Nunca tive nenhum caso de comprar um bem e ele ser supervalorizado, né? O que acontece mais mesmo é a questão da depreciação, da perda, de dar algum defeito nesse equipamento e acontecer da gente ter que baixar ele em estoque, mas nunca tive nenhum problema nessa questão. Nas suas ações enquanto contadora, você procura observar sempre o conservadorismo ou prudência quando necessita fazer alguma estimativa ou provisão? Sim, a gente costuma sempre ser o mais prudente e conservador possível, né? Principalmente na questão de quando o empresário solicita para a gente balanços patrimoniais e relação de faturamento e provisão de faturamento futuro para levar para o banco, para fazer algum financiamento, alguma coisa. A gente tenta chegar o mais próximo da realidade possível e jogar um pouco abaixo, porque dentro desse período ele pode ter alguma perca, algum prejuízo, alguma quebra na venda, alguma entrada de um concorrente no mercado e ter o risco dele diminuir, né, a quantidade de venda. Então a gente sempre tenta passar mais próximo da realidade possível, né? E quanto aos valores de bens e patrimônio, normalmente a gente faz pelo valor real do mercado, né? E joga a questão da depreciação. Então sempre está bem próximo mesmo da realidade. Alguma vez você já registrou bens que não são de propriedade da empresa como ativos? Não, eu nunca fiz o registro se tratando de bens materiais da empresa, não. Os bens materiais a gente só lança se for de propriedade da empresa. Como também, além dos bens materiais, né, a gente tem os bens intangíveis, como nome empresarial, essas coisas assim. E no caso da pergunta, se os direitos entrarem, né, que talvez seja venda de algum produto a outras pessoas, que você registra esse direito desse recebimento dessa mercadoria, né? Não sei se entraria no caso. São as chamadas cobranças, né? Quando você vende no boleto, vende no cheque predatado ou alguma coisa ainda que você não tem o dinheiro em mãos. A questão de lançar algum outro bem no ativo que não seja de patrimônio da empresa, acho que isso não seria possível. Como se dá o registro de ativos que não oferecem mais benefícios presentes ou futuros para a empresa? Os ativos que não oferecem mais benefício para a empresa, se for um bem que foi depreciado, a gente tem que fazer a depreciação, né, periódica dele e deixa ele lá como inutilizado. Faz só a depreciação do bem mesmo, zerando o valor dele. Porque a baixa contábil a gente só faz quando o bem for baixado fisicamente, né? Quando ele só está imprestável, inútil, a gente faz somente a depreciação desse bem.
Se for um bem que tivesse sido alugado ou disponibilizado a terceiro para ganho de capital, para ganho de aluguel, a gente lança ele como propriedade para investimento, né? Porque ele ainda pode gerar lucro para a empresa. Alguma vez você já registrou bens que não são de propriedade da empresa como ativos? Não, eu nunca fiz o registro se tratando de bens materiais da empresa, não. Os bens materiais a gente só lança se for de propriedade da empresa. Como também, além dos bens materiais, né, a gente tem os bens intangíveis, como nome empresarial, essas coisas assim. E no caso da pergunta, se os direitos entrarem, né, que talvez seja venda de algum produto a outras pessoas, que você registra esse direito desse recebimento dessa mercadoria, né? Não sei se entraria no caso. São as chamadas cobranças, né? Quando você vende no boleto, vende no cheque predatado ou alguma coisa ainda que você não tem dinheiro em mãos. Como se dá o registro de ativos que não oferecem mais benefícios presentes ou futuros para a empresa? Os ativos que não oferecem mais benefício para a empresa, se for um bem que foi depreciado, a gente tem que fazer a depreciação, né, periódica dele e deixa ele lá como inutilizado. Faz só a depreciação do bem mesmo, zerando o valor dele. Porque a baixa contábil a gente só faz quando o bem for baixado fisicamente, né? Quando ele só está imprestável, inútil, a gente faz somente a depreciação desse bem. Se for um bem que tivesse sido alugado ou disponibilizado a terceiro para ganho de capital, para ganho de aluguel, a gente lança ele como propriedade para investimento, né? Porque ele ainda pode gerar lucro para a empresa. A questão de lançar algum outro bem no ativo que não seja de patrimônio da empresa, acho que isso não seria possível. Os bens são registrados no valor que foi pago, né? No valor normalmente que as empresas mandam um documento fiscal comprovando a aquisição desse produto. Por exemplo, a gente tem uma empresa que é de industrialização de café. Ela fez a compra de uma máquina, né, de R$50 mil parcelada. A gente vai lançar essa máquina com o valor de 50 mil no ativo e no passivo a gente vai lançar o valor a ser pago, né? Ou o que foi dado de entrada à vista, ou parcelamento, dependendo de como for o caso. O princípio da contabilidade significa que a contabilidade efetua a avaliação e o registro das mutações, considerando que a entidade, até evidências em contrário, terá a sua vida continuada ao longo do tempo. E qual seria o tratamento contábil oferecido às empresas que estão com atividades paralisadas ou estão em processo de fechamento? Qual o seu conhecimento do princípio da entidade, mais especificamente sobre a questão da autonomia patrimonial das entidades, levando em consideração os pequenos empreendedores, né, que é o microempreendedor individual, e as empresas de pequeno porte? O princípio da contabilidade significa que a contabilidade efetua a avaliação e o registro das mutações, considerando que a entidade, até evidências em contrário, terá a sua vida continuada ao longo do tempo. E qual seria o tratamento contábil oferecido às empresas que estão com atividades paralisadas ou estão em processo de fechamento? Você observa se isso traz algum problema quanto na hora do fechamento dos balanços? Os bens são registrados no valor que foi pago, né? No valor normalmente que as empresas mandam um documento fiscal comprovando a aquisição desse produto. Por exemplo, a gente tem uma empresa que é de industrialização de café. Ela fez a compra de uma máquina, né, de R$50 mil parcelada. A gente vai lançar essa máquina
com o valor de 50 mil no ativo e no passivo a gente vai lançar o valor a ser pago, né? Ou o que foi dado de entrada à vista, ou parcelamento, dependendo de como for o caso. Os bens são registrados por qual valor quando entram na empresa? Sobre a autonomia patrimonial das entidades, é uma das questões que a gente tem mais dificuldade de conscientizar o empresário hoje em dia, principalmente os empresários individuais e as pequenas empresas. É muito difícil eles ter o entendimento de que precisa separar o que é da empresa e o que é do sócio, pessoa física, e o que é a questão do prolabore. Normalmente as empresas aqui misturam muito, fazem a retirada do salário mínimo como prolabore, para não ter que fazer o recolhimento do INSS, e acabam tirando o valor X da empresa para gastos pessoais. A gente tem uma dificuldade muito grande na prática com isso. O que seria certo era ele ter o prolabore do valor X, do que fosse necessário para ele e que a empresa tivesse condição de arcar, por exemplo, 3 salários ou o valor dependendo do faturamento da empresa, e ao final do período fazer a distribuição do lucro, né? Para ele poder ter os gastos da forma que ele achar mais viável na pessoa física. Então, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande nessa questão de fazer com que o empresário faça a diferenciação da pessoa física dele e da pessoa jurídica. Qual o seu conhecimento do princípio da entidade, mais especificamente sobre a questão da autonomia patrimonial das entidades, levando em consideração os pequenos empreendedores, né, que é o microempreendedor individual, e as empresas de pequeno porte? Sobre as empresas paralisadas, normalmente, quando o empresário já tem o intuito de parar com as suas atividades, eles dão um aviso para a gente da contabilidade, a gente faz os lançamentos, os acertos fiscais e faz a paralisação, né? Pede a paralisação na junta comercial para que dentro de um ano essa empresa esteja paralisada, que é o período máximo legal para a gente estar fazendo isso. E continuamos dentro desse período, desses 12 meses, contabilizando a movimentação da empresa, no caso seria sem movimento, né? Transmitindo as declarações obrigatórias sem movimento, e assim quando o empresário vencer esse período, ou anteriormente se ele tiver o intuito de reabrir as portas, a gente já tem essa documentação pronta, né? E só começa novamente com o movimento da empresa, reativando os lançamentos fiscais, notas, etc. Quando o empresário decide que não quer mais mesmo a empresa, não teve oportunidade de estar vendendo esse nome empresarial e tudo, a gente faz o fechamento da empresa, né? Solicita a baixa na junta comercial, faz os acertos legais, pede a baixa estadual e depois finaliza com a baixa do alvará na prefeitura. Todos esses procedimentos são contabilizados, né, legalmente. A gente faz o fechamento do balanço, faz o registro dos livros comerciais na junta, então tudo conforme a legislação manda, né? Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. O princípio da contabilidade significa que a contabilidade efetua a avaliação e o registro das mutações, considerando que a entidade, até evidências em contrário, terá a sua vida continuada ao longo do tempo. E qual seria o tratamento contábil oferecido às empresas que estão com atividades paralisadas ou estão em processo de fechamento? Os bens são registrados por qual valor quando entram na empresa? Sobre a autonomia patrimonial das entidades, é uma das questões que a gente tem mais dificuldade de conscientizar o empresário hoje em dia, principalmente os empresários individuais e as pequenas empresas. É muito difícil eles ter o entendimento de que precisa separar o que é da empresa
e o que é do sócio, pessoa física, e o que é a questão do prolabore. Normalmente as empresas aqui misturam muito, fazem a retirada do salário mínimo como prolabore, para não ter que fazer o recolhimento do INSS, e acabam tirando o valor X da empresa para gastos pessoais. A gente tem uma dificuldade muito grande na prática com isso. O que seria certo era ele ter o prolabore do valor X, do que fosse necessário para ele e que a empresa tivesse condição de arcar, por exemplo, 3 salários ou o valor dependendo do faturamento da empresa, e ao final do período fazer a distribuição do lucro, né? Para ele poder ter os gastos da forma que ele achar mais viável na pessoa física. Então, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande nessa questão de fazer com que o empresário faça a diferenciação da pessoa física dele e da pessoa jurídica. Qual o seu conhecimento do princípio da entidade, mais especificamente sobre a questão da autonomia patrimonial das entidades, levando em consideração os pequenos empreendedores, né, que é o microempreendedor individual, e as empresas de pequeno porte? Sobre as empresas paralisadas, normalmente, quando o empresário já tem o intuito de parar com suas atividades, eles dão um aviso para a gente da contabilidade, a gente faz os lançamentos, os acertos fiscais e faz a paralisação, né? Pede a paralisação na junta comercial para que dentro de um ano essa empresa esteja paralisada, que é o período máximo legal para a gente estar fazendo isso. E continuamos dentro desse período, desses 12 meses, contabilizando a movimentação da empresa, no caso seria sem movimento, né? Transmitindo as declarações obrigatórias sem movimento, e assim quando o empresário vencer esse período, ou anteriormente se ele tiver o intuito de reabrir as portas, a gente já tem essa documentação pronta, né? E só começa novamente com o movimento da empresa, reativando os lançamentos fiscais, notas, etc. Quando o empresário decide que não quer mais mesmo a empresa, não teve oportunidade de estar vendendo esse nome empresarial e tudo, a gente faz o fechamento da empresa, né? Solicita a baixa na junta comercial, faz os acertos legais, pede a baixa estadual e depois finaliza com a baixa do alvará na prefeitura. Todos esses procedimentos são contabilizados, né, legalmente. A gente faz o fechamento do balanço, faz o registro dos livros comerciais na junta, então tudo conforme a legislação manda, né? O princípio da contabilidade significa que a contabilidade efetua a avaliação e o registro das mutações, considerando que a entidade, até evidências em contrário, terá a sua vida continuada ao longo do tempo. E qual seria o tratamento contábil oferecido às empresas que estão com atividades paralisadas ou estão em processo de fechamento? Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. Sobre a autonomia patrimonial das entidades, é uma das questões que a gente tem mais dificuldade de conscientizar o empresário hoje em dia, principalmente os empresários individuais e as pequenas empresas. É muito difícil eles ter o entendimento de que precisa separar o que é da empresa e o que é do sócio, pessoa física, e o que é a questão do prolabore. Normalmente as empresas aqui misturam muito, fazem a retirada do salário mínimo como prolabore, para não ter que fazer o recolhimento do INSS, e acabam tirando o valor X da empresa para gastos pessoais. A gente tem uma dificuldade muito grande na prática com isso. O que seria certo era ele ter o prolabore do valor X, do que fosse necessário para ele e que a empresa tivesse condição de arcar, por exemplo, 3 salários ou o valor
dependendo do faturamento da empresa, e ao final do período fazer a distribuição do lucro, né? Para ele poder ter os gastos da forma que ele achar mais viável na pessoa física. Então, que a gente tem uma dificuldade muito grande nessa questão de fazer com que o empresário faça a diferenciação da pessoa física dele e da pessoa jurídica. Qual o seu conhecimento do princípio da entidade, mais especificamente sobre a questão da autonomia patrimonial das entidades, levando em consideração os pequenos empreendedores, né, que é o microempreendedor individual, e as empresas de pequeno porte? Sobre as empresas paralisadas, normalmente, quando o empresário já tem o intuito de parar com as suas atividades, eles dão um aviso para a gente da contabilidade, a gente faz os lançamentos, os acertos fiscais e faz a paralisação, né? Pede a paralisação na junta comercial para que dentro de um ano essa empresa esteja paralisada, que é o período máximo legal para a gente estar fazendo isso. E continuamos dentro desse período, desses 12 meses, contabilizando a movimentação da empresa, no caso seria sem movimento, né? Transmitindo as declarações obrigatórias sem movimento, e assim quando o empresário vencer esse período, ou anteriormente, se ele tiver o intuito de reabrir as portas, a gente já tem essa documentação pronta, né? E só começa novamente com o movimento da empresa, reativando os lançamentos fiscais, notas, etc. Quando o empresário decide que não quer mais mesmo a empresa, não teve oportunidade de estar vendendo esse nome empresarial e tudo, a gente faz o fechamento da empresa, né? Solicita a baixa na junta comercial, faz os acertos legais, pede a baixa estadual e depois finaliza com a baixa do alvará na prefeitura. Todos esses procedimentos são contabilizados, né, legalmente. A gente faz o fechamento do balanço, faz o registro dos livros comerciais na junta, então tudo conforme a legislação manda, né? O princípio da contabilidade significa que a contabilidade efetua a avaliação e o registro das mutações, considerando que a entidade, até evidências em contrário, terá a sua vida continuada ao longo do tempo. E qual seria o tratamento contábil oferecido às empresas que estão com atividades paralisadas ou estão em processo de fechamento? Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. Olá,
meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas. Olá, meu nome é Nélia, sou contadora autônoma em São Roque de Minas, tenho 26 anos e já tenho uns 8 anos mais ou menos que eu atuo na área contábil. Eu trabalhei anteriormente como sócia de um escritório e hoje em dia tenho meu próprio escritório e presto serviço a algumas empresas.